Se você quer aprender como desenvolver a segurança emocional, a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, onde eu vou te passar várias experiências, dicas, ideias. Eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática na sua vida e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Então, gratidão a você que está chegando agora, ou gratidão a você também que já me acompanha há algum tempo nas minhas lives, nos meus vídeos. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami. Eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é Em Busca de Segurança Emocional. Opa, temos aqui Rosana Maria Roncon Oliveira, disse boa noite. Professor Hugo, gratidão, abençoada noite a todos nós. Muito obrigado, Rosana, boa noite também. Gratidão também a você. Marlene Martins de Souza escreveu: olá, boa noite, querido Hugo. Sou imensamente feliz com as suas lives, gratidão. Muito obrigado, Marlene. Muito obrigado por estar aqui também. Então, boa noite para você, boa noite para todos e para todas. Minha mãe escreveu: boa noite, Hugo, abençoada noite a todos. Boa noite, mãe. Então, que todos nós possamos ter uma abençoada noite. E Teresa Ramos escreveu: boa noite, Hugo, boa noite a todos, gratidão pelos ensinamentos. Muito obrigado, Teresa. Então, boa noite para você também. Então, muito obrigado a todos e a todas. Gratidão a todos vocês por estarem aqui me acompanhando na live ou no vídeo gravado. Então, o tema que nós vamos refletir hoje é Em Busca de Segurança Emocional. Então, para que nós possamos conquistar a segurança emocional, nós precisamos preservar o nosso coração diante das negatividades improdutivas, procurando compreender as situações que ocorrem à nossa volta e também conosco. Por exemplo, se nós costumamos ficar irritados com muita frequência, por exemplo, quando vemos a ignorância ou vemos a incompreensão, nós estamos atrasando o nosso aprendizado. Então a irritação atrasa o nosso aprendizado. Se nós ficamos excessivamente indignados diante do erro cometido por alguém, nós estamos diminuindo o espaço para que as virtudes possam crescer em nós. Se a raiva nos atinge no nosso dia a dia, nós podemos ampliar a nossa rede de inimizades. Ao invés de ampliar a rede de amizades, com a raiva, quanto mais raiva nós temos durante o dia, mais nós ampliamos a rede de inimizades. Se nós somos excessivamente severos diante das pessoas que ainda não possuem disciplina, nós estamos sendo improdutivos em não auxiliar com a orientação e com a educação, principalmente através do nosso exemplo. Porque o nosso exemplo é o melhor meio de ajudar a orientar as outras pessoas. Então vale lembrar que o que nos incomoda fora de nós é algo que temos que trabalhar dentro de nós. Pois se nós vemos a imperfeição de alguém, e isso está nos incomodando, significa que nós temos conhecimento de causa daquilo que está nos incomodando. E essa imperfeição se manifesta de alguma forma e também em algum nível dentro de nós. Então, em algum lugar dentro de nós, nós temos algo similar ao que está nos incomodando fora de nós. Então vale a pena nós pararmos para refletir sobre o que nós temos dentro de nós, que estamos vendo fora, e o que estamos vendo fora está nos incomodando. Porque o mundo exterior é um espelho do nosso mundo interior. Então, na nossa jornada de vida, nós vivenciamos situações que nos levam à irritação, nos levam à indignação, à raiva, à severidade. Quem nunca passou por pelo menos uma dessas situações, né?
E essas situações afetam o nosso coração, através das nossas emoções e também através dos nossos sentimentos. Então, para que nós possamos poupar o nosso coração, é necessário que nós nos dediquemos ao desenvolvimento da caridade. O que vem a ser caridade? Vem a ser colocar o amor que nós temos, colocar esse amor em ação, que é um processo que nós começamos a implementar em pequenas doses diárias na nossa vida. Por exemplo, quando nós estamos exercitando a paciência, nós estamos também desenvolvendo a caridade. Olha só que interessante. Quando estamos exercitando a paciência com relação a algo ou com relação a alguém, nós estamos desenvolvendo a caridade. Ou mesmo quando nós estamos realizando algum trabalho no bem, também estamos desenvolvendo a caridade. Porque a caridade não envolve apenas bens materiais, de nós doarmos bens materiais, mas a caridade envolve também aquelas coisas que todos nós podemos doar através da disponibilização do nosso tempo. Quando nós utilizamos do nosso tempo para ajudar as outras pessoas, ou para nós podermos estudar e nos conhecer cada vez mais, nós estamos praticando a caridade. Então existe a caridade material e existe a caridade moral. A material é aquela que nós utilizamos de bens materiais para doarmos para as outras pessoas, que são necessárias também. Mas a caridade moral, todos nós podemos praticar, através da compreensão, através da paciência, através do trabalho no bem. Que quando nós realizamos essas ações nos ajudam a amenizar os nossos sofrimentos emocionais. Porque quando nós fazemos o que está ao nosso alcance, o que está sob o nosso controle, nós estamos praticando a compaixão e a nossa consciência fica mais tranquila a cada boa ação. Lembrando que existe uma diferença entre compaixão e empatia. A empatia seria nós nos colocarmos na posição da outra pessoa. Agora, a compaixão é nós compreendermos a situação da outra pessoa e tomarmos ações que possam ajudar a outra pessoa. Então, quando nós fazemos as coisas que estão ao nosso alcance, que estão sob o nosso controle para ajudar outras pessoas, nós estamos praticando a compaixão. E assim a nossa consciência vai ficando cada vez mais tranquila, cada vez que nós praticamos dessa compaixão. E tudo isso nos leva a ter emoções e sentimentos mais leves, preservando e protegendo o nosso coração. E também fortalecendo a nossa segurança emocional. E com o nosso coração mais leve, a vida fica mais leve também. E assim nós vamos ter redução dos nossos sofrimentos emocionais. Nilza Costa nos escreveu: sou impaciente. Olha só, Nilza. Então, geralmente, a impaciência, quando nós não temos muita paciência com os outros, é importante nós verificarmos por que nós queremos que as outras pessoas façam as coisas mais rápidas do que nós gostaríamos que fizesse. Será que quando as outras pessoas estão nos analisando também são impacientes conosco? Então vale a pena nós pararmos para refletir se tem alguma coisa em nós que provoque impaciência também nas outras pessoas, Porque quando nós vemos essa impaciência, significa que nós queremos ter o controle sobre tudo, queremos que tudo seja feito da nossa forma, do nosso jeito de pensar, da nossa forma de agir. Então, quando nós queremos ter tudo ao nosso jeito e geramos impaciência, isso também pode provocar ansiedade em nós, que aumenta cada vez mais os nossos sofrimentos emocionais. Então, cada vez mais, quando nós formos fortalecendo a nossa segurança emocional através das dicas que eu passei agora e das dicas que eu vou passar
no decorrer do conteúdo de hoje, nós vamos fortalecendo a nossa segurança emocional e assim nós vamos amenizando os nossos sofrimentos. Mas obrigado pela sua contribuição, Nilza. Nem sempre nós somos pacientes com tudo, então às vezes nós somos também impacientes em algumas situações. Então vale a pena um exercício diário, praticarmos um pouquinho por dia, e assim gradualmente nós vamos nos melhorando, vamos nos serenando, vamos nos acalmando e protegendo o nosso coração. À medida em que nós protegemos o nosso coração, nós vamos nos sentindo mais seguros emocionalmente. Sérgio Cunha escreveu: parabéns pelos seus vídeos. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pelo seu comentário. Fátima Evangelista escreveu: boa noite, professor Hugo. Muito obrigado por me convidar para fazer parte dos seus ensinamentos. Gratidão. Olha, gratidão a você, Fátima. Muito obrigado por você estar aqui e boa noite para você também. Muito bacana. A Patrícia Pires Alvarenga escreveu: boa noite. Uma boa referência nesse tema é o livro de Leonardo Boff, Princípios de Compaixão e Cuidado. Muito bom. Boa noite, Patrícia. Muito obrigado pela indicação desse livro. Eu vou buscar também colocar esse livro na minha lista, porque eu faço uma relação de livros para comprar, para evitar de pagar frete, né? Então eu vou colocar também na lista e vou procurar ler e estudar esse livro. Muito obrigado pela indicação, Patrícia. Muito bacana. Então fiquem à vontade para fazer os comentários ou fazer perguntas que eu vou lendo nos chats no YouTube, Facebook e Instagram. Bom, se no meio da correria do dia a dia nós conseguimos parar um pouco para prestar atenção nas coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos perceber que nós estamos vivendo momentos de instabilidade. E esses momentos de instabilidade nos traz insegurança. São os chamados dias de luta. Esses dias de luta são necessários para que nós possamos ter os dias de glória. E todo esse processo que envolve desafios, dificuldades, adversidades, problemas, serve para o nosso aprimoramento interior. E esse aprimoramento interior é um processo contínuo na nossa vida. Às vezes, durante a nossa jornada, no meio de altos e baixos, achamos que voltamos lá para a estaca zero. Mas não é verdade. Toda a experiência que nós adquirimos serve para nos mostrar quais caminhos nós não devemos tomar de novo. Ou seja, quanto mais experiência e mais conhecimento nós adquirimos, mais nós vamos diminuindo as possibilidades de erros. Mas se nesse processo de altos e baixos, como uma roda gigante, às vezes nós estamos em cima, às vezes nós estamos lá embaixo, às vezes nós estamos subindo, às vezes nós estamos descendo. Se nesse momento, nesse processo de altos e baixos, nós conseguirmos colocar o amor em ação através dos bons pensamentos, através das boas ações, nós vamos ver que os momentos de instabilidade vão diminuir de intensidade e vão diminuir também de amplitude. Para nós conseguirmos agir dessa forma, com mais otimismo, com bons pensamentos, com boas ações, nós precisamos ter uma base. E a base de sustentação para as boas realizações é a nossa fé, é a nossa confiança em um futuro melhor. A fé e a confiança em um futuro melhor vão servir como combustível para nós podermos tomar as ações. São elas que vão nos dar motivação para nós continuarmos trilhando a nossa jornada. Se nós fizermos uma reflexão lá do nosso passado, na história da humanidade, nós vamos perceber que ao longo dos séculos foram ocorrendo várias transformações nas várias áreas do conhecimento, incluindo algumas ideias e conceitos que nós valorizávamos antes,
mas que atualmente estão alteradas. Esses exemplos servem para nos demonstrar que nós devemos seguir estudando de forma contínua, estudando conteúdos úteis, que sirvam para a nossa vida, para nos tornar pessoas melhores e também para nós podermos ajudar outras pessoas. Então, conforme nós vamos estudando de forma contínua, nós podemos nos melhorar e também ajudar a construir um mundo melhor, ajudar a construir um futuro melhor. E vemos que tudo o que representa a parte superficial da vida veio sofrendo transformações ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Mas se nós olharmos a vida com mais profundidade, nós podemos notar que em qualquer circunstância, o verdadeiro amor continuou sendo amor. Ou seja, não houve transformação no verdadeiro amor. Então, diante de tantas mudanças, nós podemos nos sentir inseguros, podemos nos sentir inquietos ou até insatisfeitos. Mas conforme nós vamos nos amadurecendo moralmente e espiritualmente, através dos novos conhecimentos, das novas experiências, dos novos aprendizados, procurando aplicar o exercício do amor sustentado pela nossa fé, nós vamos nos sentir mais flexíveis diante das mudanças, com as nossas bases firmes, alicerçados pelo amor e também pela fé. Então, diante de todas as mudanças que aconteceram no mundo, foram transformações superficiais, mas vendo lá com profundidade a vida que se passou nesse período, o verdadeiro amor não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então, quando nós investimos no amor e colocamos o amor em ação através da caridade, nós estamos contribuindo para que essa instabilidade ela não nos afete tanto. Por exemplo, um pé de bambu, acho que todos já devem ter conhecido um pé de bambu, daquelas bem altas, né? Elas possuem raízes muito firmes, muito profundas. E o pé de bambu é muito flexível nas intempéries, suporta aqueles ventos e suporta também as tempestades. Então a flexibilidade do bambu e as raízes profundas do pé de bambu mantém esses pés de bambu mais seguros durante as tormentas. Então nós podemos fazer uma analogia. Os ventos e as tempestades podem ser interpretados como as mudanças que acontecem na nossa vida, que nós passamos por vários momentos que parecem verdadeiros tormentos, verdadeiras tempestades. Então a flexibilidade e a firmeza que as raízes do pé de bambu proporcionam seriam como o amor e a fé na nossa vida. Quanto mais amor e fé nós conseguirmos desenvolver na nossa vida, mais flexibilidade nós vamos ter diante dos ventos, diante das tempestades, diante das intempéries, diante dos problemas que passamos pela nossa vida. E quanto maior a nossa fé, quanto maior o nosso amor, mais nós fortalecemos a nossa segurança emocional diante dessas instabilidades, diante das transitoriedades da nossa vida. E quanto mais seguros emocionalmente, nós vamos ter menos sofrimentos emocionais. Então tem um comentário aqui, Fátima Evangelista escreveu: professor, tenho muita dificuldade de enfrentamentos nas horas que aparece problema na família que preciso me impor. Bom, existem algumas situações que de repente nós não precisamos nos impor. De repente, quando nós impomos, nós estamos exigindo que a outra pessoa atenda o que nós estamos mandando. Então a imposição às vezes não ajuda. Então, de repente, se nós conseguirmos amenizar um pouquinho essa imposição, ao invés de impor, nós conseguirmos conversar, dialogar,
mostrar os pontos de vista, talvez seja mais fácil que as pessoas compreendam o nosso ponto de vista. Então, quando nós colocamos o nosso ponto de vista de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila, baseada no amor e na fé, nós vamos ter melhores resultados. Então, sempre quando nós precisarmos colocar alguma coisa de uma forma mais rígida, é importante nós não esquecermos também se nós não estamos afetando demasiadamente lá do outro lado. Por exemplo, se nós impomos alguma coisa, se nós estivéssemos lá do outro lado recebendo essa imposição, como que nós estaríamos sentindo? Então é importante nós olharmos os vários lados. Então, antes de colocarmos uma imposição nas situações que você colocou de problemas na família, é importante procurarmos compreender os vários pontos de vista e procurarmos dialogar cada vez mais, que um diálogo sincero, profundo, na serenidade, vai levar aos melhores resultados. Enquanto que se tiver alguém muito entusiasmado, muito agressiva, não adianta tentar dialogar. Esse diálogo tem que acontecer de uma forma bastante serena. Quanto mais serenamente nós dialogarmos, mais nós estamos abaixando a nossa guarda. Quando nós abaixamos a nossa guarda, as outras pessoas também tendem a abaixar a guarda delas. Então é importante nós colocarmos os pontos de vista, os pontos positivos, os pontos negativos e fazermos uma avaliação em conjunto. Isso vai trazer melhores resultados. Então procure colocar isso em prática e procure ver quais são os resultados. Mas isso não pode acontecer quando alguém estiver irritado. Se alguém estiver irritado, nada vai funcionar. É importante que todos estejam calmos para que se possa ocorrer um bom diálogo e todos possam chegar a um consenso. Muito obrigado pelo seu comentário, Fátima. Espero ter ajudado também. É importante sempre procurarmos colocar em prática o que nós conseguimos. Talvez nós não consigamos acertar da primeira vez, mas aí vamos tentando, cada vez mais procurar tentar e melhorar, na vez seguinte estar melhor do que da vez anterior. E assim vamos nos melhorando gradualmente. Ok, Fátima? De novo, obrigado pelo seu comentário. Nilza Costa Nuz escreveu: trabalho muito, não tenho sossego. O mais importante, não sinto cansada. Não sei se é bom ou ruim, são 15 horas ou mais. Sempre ocupo a mente. Olha, existem pessoas que não precisam muitas horas de sono, muitas horas de descanso, que as pessoas estão muito bem despertas, né? E se isso não está afetando na sua saúde, sem problemas. Mas sempre é bom fazer um acompanhamento médico, assim, periódico. Ok, Nilza? Então, isso que você comentou também é muito importante, de você sempre ocupar a mente. Então, é importante sempre ocupar a mente, principalmente com coisas positivas. Quanto mais nós ocupamos a mente com coisas positivas, realizando trabalhos no bem, mais nós vamos fortalecendo as nossas emoções, mais nós vamos fortalecendo a nossa segurança emocional, tanto a fé quanto o amor. Obrigado pelo seu comentário também, Nilson, muito bacana. Josilipe Nunes disse: boa noite, obrigada pelas palavras que edificam nosso coração. Muito obrigado, Josilipe. Então, boa noite também para você. E Valdelísia Moraes Lima escreveu: boa noite. Faz um tempinho, mas voltei. Olha que bacana. Boa noite, Valdelísia. É bacana que você voltou. Ângela Farias escreveu: boa noite, amigo Hugo. Muito obrigada pelas sábias palavras. Muitas bênçãos em sua vida. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, minha amiga Ângela. Muito obrigado por suas palavras, pelo carinho e também que Deus te abençoe e abençoe a todos que estão assistindo essa live ou o vídeo gravado. Obrigado, Ângela. Então, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Fernanda Mateus disse: boa noite, Hugo. Obrigada por ser sempre essa pessoa que nos ajuda a encontrar o bem-estar. Olha que bacana. Muito obrigado por você estar aqui, Fernanda. Obrigado pelo seu comentário também, Fê.
Bacana. Patrícia Pires Alvarenga escreveu: excelentes reflexões, preciosos ensinamentos. Gratidão, Hugo. Muito obrigado, Patrícia. A gratidão é minha por você estar assistindo, por todos vocês estarem me assistindo aqui na live ou no vídeo gravado. Muito bacana vocês estarem aqui. Então, se nós somos excessivamente apegados a coisas ou a pessoas e sentimos medo em perdê-las, isso nos traz insegurança emocional. E esse sentimento de medo e os demais sentimentos que temos para mantermos o nosso excesso de apego faz com que o nosso corpo físico produza certas substâncias em excesso, podendo nos levar a ter doenças, a ter enfermidades, sejam elas físicas ou psíquicas. Tanto esses sentimentos quanto as doenças e enfermidades nos fazem sofrer emocionalmente. Agora, se frequentemente nós adquirimos coisas que nos trazem sensações rápidas e temporárias para atender os sentidos do nosso corpo físico, quando eu falo sentidos do nosso corpo físico, são os 5 sentidos, que são o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato. Então, se frequentemente nós adquirimos coisas que trazem sensações para satisfazer os sentidos do nosso corpo físico, e fazemos isso em excesso, também estamos fazendo o nosso corpo produzir substâncias em excesso, devido ao excesso dessas sensações rápidas, que podem também nos fazer adoecer. Se nós temos facilidade em ficar com raiva, até mesmo com coisas insignificantes, nós também estamos produzindo desequilíbrios no nosso corpo físico e também no nosso psiquismo. Se nós exageramos na alimentação, nós podemos viciar o nosso sistema digestório e as células do nosso corpo físico. Esse excesso de alimentação desequilibra também os demais sistemas do nosso corpo físico, além de desequilibrar o nosso psiquismo também. E todos esses sofrimentos são causados por nós mesmos, devido aos nossos excessos, devido à nossa ignorância em conhecer outros modos de pensar e outros modos de agir. Por isso, a importância de nós buscarmos constantemente por novos conhecimentos e que esses novos conhecimentos sejam úteis para nós. Então, das várias situações que nos trazem sofrimentos emocionais e também insegurança emocional, como por exemplo os conflitos, desgostos, incompreensões, complicações, faz sentido dizer que todas essas situações que nos traz desgastes de forma desnecessária ou nos traz desgastes que poderíamos evitar, fazem com que nós gastemos energia. Então, cada uma dessas situações que nos traz sofrimentos, cada uma dessas situações que nos traz insegurança emocional, faz com que nós gastemos energia. Quando nós entramos em conflitos, quando nós sentimos desgostos, quando nós passamos por situações de incompreensão, quando passamos por um momento de complicações que nós poderíamos evitar, nós estamos gastando energia desnecessariamente. Então, já que nós vamos gastar a nossa energia, que tal nós utilizarmos a nossa energia, essa mesma energia, em conhecimento útil, em autoconhecimento e trabalho no bem? Então, o tempo que nós estamos gastando energia para as coisas que não vão ser úteis para nós, nós podemos utilizar essas mesmas energias para as coisas que vão ser úteis para nós. Porque nós vimos que as coisas que nós estamos gastando de forma desnecessária afetam o nosso corpo físico, fazendo com que o nosso corpo físico produza substâncias que podem desequilibrar a harmonia do nosso corpo físico, que pode trazer doenças. Então, ao invés de nós alimentarmos
situações que podem nos levar a doenças, nós podemos alimentar situações que podem nos levar a uma vida mais saudável, uma vida mais harmônica, mais serena, através do autoconhecimento, através da busca do conhecimento útil e através da ajuda ao próximo. Dessa forma, nós não vamos estar apenas construindo exteriormente, mas também interiormente. Porque se nós construirmos as coisas apenas exteriormente, quando o exterior deixa de existir, ou o exterior silencia, nós nos sentimos perdidos, nos sentimos abandonados, nos sentimos inseguros emocionalmente. Nós podemos fazer um teste e verificar se, quando nós estamos em casa ou em qualquer outro lugar, nós precisamos ter sempre uma TV ligada? Nós precisamos ter sempre um rádio ligado? Ou ter sempre uma música tocando? Ou nós precisamos sempre estar no meio de muitas pessoas? Ou estar em lugares que tem muito movimento de pessoas? E talvez nós fazemos isso para que o exterior não silencie e não fiquemos perdidos e inseguros emocionalmente. Então seria um ponto para nós refletirmos se isso acontece na nossa vida. Ou se nós conseguimos conviver conosco mesmos, mesmo com o silêncio exterior. Até existe uma frase de Carl Gustav Jung que eu gosto muito. Essa frase diz assim: até nós nos tornarmos mais conscientes, os nossos conteúdos interiores, as nossas sombras, o nosso inconsciente vão continuar dirigindo a nossa vida e nós vamos continuar chamando de destino. Mas conforme nós vamos nos tornando mais conscientes, nós vamos realizando a nossa construção exterior através da prática do bem e vamos também realizando a construção interior, buscando por conhecimentos úteis e também por aprimoramento interior. Assim, mesmo que o exterior silencie, nós temos conteúdos interiores de luz que iluminam as nossas sombras. E esses conteúdos interiores de luz são os conhecimentos úteis que nós adquirimos. E principalmente o conhecimento mais profundo sobre nós mesmos, que nos mantém mais seguros emocionalmente e com menos sofrimentos emocionais. Cristiane de Paula escreveu: boa noite, estou sempre em depressão. Será que seria de grande ajuda fazer algum trabalho voluntário? Boa noite, Cristiane. Muito obrigado pela sua pergunta também. Agora, essa questão de depressão é uma coisa que é importante fazer um acompanhamento médico e também psicoterapêutico, se isso acontece com frequência. Agora, isso depende também se são estados depressivos. Para avaliar tudo isso é importante um acompanhamento médico e acompanhamento psicoterapêutico. E sempre, em qualquer situação, um trabalho voluntário ajuda. Porque quando nós nos sentimos úteis, quando nós estamos ajudando outras pessoas, nós vamos vendo os potenciais que nós temos. Nós valorizamos a nós mesmos e começamos a valorizar cada vez mais a vida. Então isso vai ajudar também. Então sempre um trabalho voluntário, quando nós vamos fazer um trabalho voluntário, é importante ter uma capacitação antes. Mas alguns trabalhos voluntários que nós podemos fazer é começar a ajudar outras pessoas de forma voluntária, nas coisas que nós conhecemos e podemos ajudar as outras pessoas de forma voluntária, desde as pequenas ações. Então, se por exemplo nós sabemos fazer algum prato, preparar algum prato gostoso, nós podemos ajudar outras pessoas também a prepararem esse prato. Se nós temos alguma habilidade em alguma arte, pintura, costura, bordado, crochê, algum artesanato, temos recursos manuais, nós temos habilidades para realizar esse tipo de atividade voltado para a arte, nós também podemos utilizar esses recursos também para ajudar outras pessoas. E essas ações que nós fazemos para ajudar outras pessoas
ajuda muito, mas isso é uma realização de atividade que deve ser feita em paralelo com acompanhamento médico e também psicoterapêutico. Então, espero ter conseguido te ajudar, Cristiane. Obrigado pela sua pergunta. E Jaime André escreveu: grande homem, boa noite para você e para todos, gratidão. Grande Jaime, boa noite para você também, gratidão a você também. Sueli Hipólito também escreveu aqui: gratidão. Gratidão a você também, Sueli. E Reinaldo da Silva Nascimento escreveu: com referência às discussões, se estendermos a nossa mão e mostrarmos a palma, nosso colega verá a costa de nossa mão. Porém, dedos e unhas não serão vistos pelo outro observador. Assim será o ponto de vista diferente, mas será uma mão observada pelas duas pessoas. Exatamente. Quando nós mostramos a mão, ela também tem vários pontos de vista, né? Se eu mostrar a minha mão aqui, vocês vão ver a frente da minha mão com os vários traçados, mas vocês não vão conseguir ver as minhas unhas que estão atrás. Mas se eu virar, vai ser um outro ponto de vista. Então, cada coisa ou cada situação que nós passamos, nós podemos procurar ver os vários pontos de vista, compreender como que as outras pessoas estão enxergando a mesma situação. E com isso, nós conseguimos entrar em um consenso. Quantas e quantas vezes eu não entrei em discussões onde eu falava uma coisa, a pessoa falava outra coisa, e no final uma terceira pessoa chegava e falava assim: vocês estão falando sobre a mesma coisa, não precisam ficar discutindo, vocês estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. Olha só que interessante, que é um ponto importante para que nós possamos refletir, né? Nós podemos compreender o ponto de vista da outra pessoa e nós possamos também expressar o nosso ponto de vista sempre de forma serena, de forma clara, sem nos impormos para outra pessoa. Porque quando nós impomos para outra pessoa, é como se nós estivéssemos exigindo que a outra pessoa aceitasse o nosso ponto de vista. E provavelmente o nosso ponto de vista nem sempre é o ponto de vista que a pessoa está enxergando, ou nem sempre o nosso ponto de vista é o melhor ponto de vista. E como a própria Patrícia comentou sobre o Leonardo Boff, o Leonardo Boff também tem uma frase que diz assim: um ponto de vista é a vista de um ponto. Muito obrigado por ter lembrado sobre o Leonardo Boff, Patrícia. Muito obrigado. Leonardo Boff é filósofo também. Minha mãe escreveu aqui: estejamos mais atentos e não permitamos que o ambiente à nossa volta deforme a nossa personalidade. Isso mesmo, mãe. Cada vez mais nós buscarmos a nossa identidade e evitar que a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade, seja deformada pelo exterior. Então, quanto mais nós nos conhecemos interiormente, mais nós vamos entender as situações que acontecem à nossa volta. Isso mesmo, obrigado pelo comentário, mãe. E Regina Borges escreveu: boa noite, Hugo, gratidão por essa reflexão. Ou seja, a prática do bem é o melhor remédio para as dores da alma. Olha, muito obrigado pela sua reflexão, por compartilhar essa sua reflexão conosco. A prática do bem é o melhor remédio para as dores da alma. E não apenas para as dores da alma, para as dores do nosso corpo físico também. Porque quando nós estamos praticando o bem, o nosso corpo produz substâncias que ajudam a amenizar as nossas dores físicas. Isso também foi comprovado cientificamente. Muito obrigado pelo seu comentário, Regina. Muito bacana aqui. Então, existem algumas ações práticas que nós podemos tomar, que estão ao nosso alcance e sob o nosso controle, para a busca da segurança emocional. Por exemplo, quando nós ouvimos pessoas falarem muitas frases, nós podemos nos limitar a dizer uma ou outra observação a respeito daquele assunto. Porque quando isso acontece, nós estamos conseguindo frear a nossa língua, evitando que saiam palavras não muito agradáveis da nossa boca. Isso vale lembrar também aquela frase que diz assim: quem fala o que quer, ouve o que não quer.
E enquanto nós estamos com a nossa língua freada, nós podemos parar para refletir sobre o que está sendo dito e dizer algo com assertividade ou com mais assertividade. Então nós podemos refletir sobre o assunto e falar algo, mesmo que seja uma frase curta, podemos fazer essa colocação com mais assertividade, que vai ter melhores efeitos do que nós falarmos várias frases sem muitos conteúdos, né? Um outro exemplo, quando nós sentimos um impulso em falar sobre o mal, apenas por falar, procuremos também nos conter, porque o mal expressado de forma improdutiva não merece comentário em nenhuma situação, porque o mal comentado apenas por comentar vai apenas gerar mais energia negativa, poluindo a nossa mente e poluindo a mente de quem nos ouve também. E se nós estivermos em um momento de muita raiva, de muita irritação, procuremos nos calar, procuremos nos silenciar, porque qualquer coisa que nós fizermos ou qualquer coisa que nós dissermos poderá piorar a situação e podemos até magoar uma pessoa querida. Então, quando nós estivermos em uma situação onde está havendo a pequena controvérsia, a menor controvérsia que seja, se nós não tivermos bases sólidas para a nossa fala, procuremos evitar dar algum palpite. Porque muitos desentendimentos e muitos males ocorrem através dos achismos. O que são os achismos? São aqueles eu acho isso ou eu acho aquilo que não tem muita fundamentação na lógica, na razão, na análise crítica. E os achismos podem aumentar a confusão ao invés de ajudar a harmonizar a situação. Então, além dessas dicas que nós dissemos, nós também podemos tomar outras ações práticas para irmos em busca da nossa segurança emocional. Nós podemos praticar outras ações, como por exemplo, que em qualquer situação da nossa vida, nós podemos procurar focar no bem, no lado positivo das coisas, porque essa ação vai trazer mais esperança para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo. E isso vai ajudar também a estimular a produção de boas energias, que atrai boas energias para nós também. E nós também podemos procurar falar mais com otimismo, com mais fé, com mais bondade, porque sempre existe alguém que está precisando ouvir algo positivo. E nós podemos ser os instrumentos de Deus, os instrumentos do universo, para contribuir com a melhoria do bem-estar da pessoa que está nos ouvindo. Nós também podemos prestar informações e ensinar sobre o que seja benéfico, sobre o que seja útil, para que possamos ajudar, através do nosso conhecimento, ajudar as outras pessoas a superarem suas dificuldades, seus desafios, seus problemas, para fortalecer a esperança, a fé e um futuro melhor. E também nós podemos procurar demonstrar compreensão, demonstrar compaixão na medida das nossas capacidades, dos nossos conhecimentos, sempre que nós pudermos. Com essa ação nós vamos conquistar a amizade e conquistar a simpatia das pessoas. E assim o nosso ciclo de amizades vai aumentando também. E com o tempo, essas ações praticadas de forma repetitiva vão se tornando um hábito na nossa vida. E quando se tornar um hábito, nós não precisamos mais parar para pensar em adquirir novos conteúdos úteis. Nós não precisamos parar para pensar em buscar por autoconhecimento. Nós não precisamos mais parar para pensar, para produzir bons pensamentos. Nós não precisamos mais parar para pensar em praticar o bem. Então tudo isso, quando se torna um hábito, nós começamos a realizar de forma mais natural, de forma mais automática. E assim,
gradualmente vamos conquistando a nossa segurança emocional e superando os nossos sofrimentos emocionais. Cristiane de Paula escreveu aqui, gratidão. Gratidão a você, Cristiane. Espero ter conseguido ajudar. Zilda Camilo escreveu aqui, boa noite, nem tudo o que queremos é o melhor para nós. Temos que ficar sempre atenta quando alguém quer nos mostrar o melhor. Que Deus coloque pessoas assim como você para nos ajudar. Muito obrigado pelo seu comentário, Zilda. É verdade, né? Que nem sempre o que nós queremos é o melhor para nós. Então, às vezes, nós passamos por situações que nós não gostamos, mas aquela situação que nós não gostamos é um material didático que Deus coloca na nossa vida, Deus e o universo colocam na nossa vida, para que nós possamos colher algum aprendizado. Mas é isso mesmo que você escreveu aqui, Zilda. É importante nós ficarmos atentos às várias situações, principalmente quando alguém quer mostrar algo para nós que nós não estamos vendo. Então, muito obrigado pelo seu comentário. Boa noite também para você, Zilda. O Felipe escreveu aqui, Hugo, boa noite. Como devemos nos proteger da negatividade alheia? Quais as melhores técnicas? Obrigado pela sua pergunta, Felipe. Ótima pergunta. Então, muitas vezes, quando uma pessoa começa a trazer as negatividades, durante a negatividade nós podemos mudar a situação, mudar o contexto. Nós podemos buscar olhar os pontos de vista positivos naquelas negatividades. Ou, diante da situação, se a pessoa não quer mudar a fala dela, quer continuar com as negatividades, nós podemos mudar o assunto, buscar um outro assunto, buscar alguma coisa que interessa para a pessoa também. Perguntar como que foram as férias da pessoa, como que foram os passeios, o que aconteceu de bom. Então nós podemos utilizar algumas dessas técnicas, mudar o ponto de vista, mudar a direção da conversa. E isso funciona também, viu? Quando pessoas estão falando apenas de coisas negativas, nós podemos buscar os pontos positivos e retornar aos pontos positivos para que a pessoa possa ver os outros pontos de vista também. Ou se a pessoa não quiser ouvir os outros pontos de vista, nós podemos procurar mudar a situação, mudar a conversa, mudar a direção da conversa para uma conversa mais agradável. Espero ter conseguido ajudar, Felipe. Então são algumas dicas bem simples que nós podemos colocar em prática também. Então, aí você pode colocar em prática e depois me conta se deu certo. Obrigado pela pergunta, Felipe. Obrigado pelas curtidas. Bacana. Reinaldo da Silva Nascimento escreveu, ontem ouvi uma palestra sobre palavras proferidas. Homens em torno de 15 mil, mais ou menos, mulheres mais ou menos 16 mil, pesquisa do ano de 2007, revista super interessante. A pergunta foi, o quanto de palavras positivas proferimos e quanto de palavras negativas, quer sejam bênçãos ou não. Muito obrigado pela dica, muito obrigado. É interessante essa pesquisa, né? Se nós pesquisarmos na nossa própria vida, né? Em um dia só, ou em um determinado horário, quantas coisas boas nós pensamos e quantas coisas ruins nós pensamos. Então nós podemos analisar nós mesmos também. Obrigado pela dica aqui, Reinaldo. Muito bacana. Então, essa pesquisa está na revista Super Interessante de 2007. Então fica a dica aí também, caso alguém queira fazer essa consulta. Obrigado pela dica, Reinaldo. Então assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou mais a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. Ative o sininho para receber as notificações das minhas próximas postagens.
Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. E lembrando também que todos os dias às 7 horas da manhã nós postamos um vídeo bem curtinho no YouTube e no Facebook, que traz reflexões para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. Minha mãe escreveu aqui: boa noite, Hugo, ótimo tema de reflexão para todos nós, parabéns. Obrigado, mãe. Escreveu também: desejo a você e a todos uma noite abençoada e que Deus ilumine a nossa semana e que venha cheia de paz, amor e luz. Boa noite, gratidão. Boa noite, mãe. Muito obrigado por me acompanhar aqui na live também. Que a mãe também tenha uma noite abençoada e uma semana abençoada e iluminada. Então, muito obrigado, mãe. A Elenir escreveu aqui: foi ótimo esse tema, muito bom. Obrigado, Hugo. Muito obrigado a você, Elenir. Obrigado pelo comentário. E a Fátima Evangelista escreveu: muito obrigado, professor. Foi a primeira vez. Eu gostei. Vou participar sempre. Gratidão. Muito obrigado pelo seu comentário, Fátima. Então seja bem-vinda aqui à minha primeira live com você, né? Você está assistindo pela primeira vez a live. Então seja bem-vinda aqui à minha live e também aos meus vídeos, à minha página no Facebook. E também eu tenho esses conteúdos disponíveis no YouTube e também no Instagram. Muito obrigado pelo comentário, Fátima. Reinaldo da Silva Nascimento escreveu: boa noite a todos, tenhamos essa semana abençoada. Muito obrigado, Reinaldo. Então, boa noite para você também e a todos, né? Elizabeth Otto escreveu: boa noite, gratidão. Boa noite, Elizabeth, gratidão a você também. A Patrícia Pires Alvarenga escreveu: boa noite a todos. Isso aí, boa noite, Patrícia. Boa noite também para todos. Muito bacana. Então, assim vamos chegando ao final de mais uma live. Quero aproveitar e desejar a você uma excelente noite. Uma noite tranquila, serena, harmoniosa, reconfortante. Que nós possamos recarregar as nossas energias durante a noite e acordar amanhã bem dispostos. E que essa noite possa se refletir durante as outras noites da semana. Então, boa noite a todos vocês. Muito obrigado por você estar aqui me acompanhando até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Gratidão a você, gratidão a todos. Então, aproveitar também e te desejar uma excelente semana abençoada, como diz a minha mãe. Então, muito obrigado por você estar aqui. Eu espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Boa noite.